Ao questionar o ex-diretor da ABIN durante sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado federal André Fernandes apontou a existência de 2 grupos no Brasil, com expressivas diferenças na aplicação da lei, conforme o pertencimento a um desses grupos. O deputado fez uma série de perguntas sobre o depoimento do ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, conhecido como General do Lula, que afirmou à CPI do Distrito Federal que não teve qualquer conhecimento dos informes produzidos pela ABIN, alertando sobre o risco de invasão dos prédios dos 3 poderes. O deputado apontou contradições entre o depoimento de G. Dias à CPI do DF e as declarações e documentos apresentados pelo ex-diretor da ABIN e disse: "O que o Brasil está vendo é que tem alguém mentindo nessa história." Fernandes explicou: "Faço essas perguntas porque tudo o que aconteceu desde o início dessa CPMI é muito estranho. Parece que na tomada de decisão da parte judiciária houve lados." O deputado prosseguiu, lembrando a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. "Ouvimos aqui nesta CPMI um coronel da PM aqui do Distrito Federal que saiu em luta corporal com vândalos naquele 8 de janeiro. Foi preso. Pelo que eu sei, continua. E ninguém sabe sequer o motivo. Ele estava de férias, mas mesmo assim ele voltou, retornou e combateu os vândalos. E está preso. Quem estava servindo água para os vândalos está solto, não é investigado, não é sequer denunciado." Fernandes lembrou também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tinha o mesmo período de tempo de trabalho que o ministro do GSI do Lula e que inclusive também estava de férias, foi preso. Está hoje ainda sem a sua liberdade. Não é porque está em casa que ele está livre, não. Está sendo monitorado, está sendo acompanhado, não tem a sua liberdade. Quem estava servindo água para manifestantes não é denunciado. O deputado resumiu: "Parece que o que ouvimos aqui desde o começo está muito claro. Tem um lado dos poderosos, que esses sim são intocáveis, e tem um lado dos que estão levando a culpa." André Fernandes questionou os governistas. "Os tais dos bolsonaristas estão presos. E só tem esse lado da história? Vocês querem o quê? Prender novamente os que vocês já prenderam? Essa CPMI aqui não vai alargar a investigação? Nós não vamos buscar quem se beneficiou com essas invasões?" O deputado se exaltou. "Até hoje ainda tem gente presa. São 7 meses. 7 meses. Tem gente com prisão preventiva. 7 meses. E a gente não está vendo aqui, por parte principalmente da relatoria dessa comissão, uma tentativa de buscar e entender por que isso tudo aconteceu. O que está por trás disso tudo?" André Fernandes apontou a fritura de membros do próprio governo e mencionou o próprio general G. Dias, dizendo: "Porque até há pouco tempo atrás o governo defendia tanto o G. Dias, abraçou o G. Dias. Hoje escantearam. Parece que estão tentando achar um culpado para não culpar alguém maior." O deputado resumiu: "A impressão é que temos aqui 2 lados. O lado dos intocáveis, dos poderosos, e o lado dos que estão carregando toda a culpa." Com a tomada da CPMI pelo governo Lula, a comissão já repete a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, que serviu principalmente para perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios. A CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão.
O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 25 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que ele pediu que o documento fosse alterado. Se não me falha a memória. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Magno Malta. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado André Fernandes, que não está presente. Está aqui. Me perdoe, deputado. Vossa Excelência sempre tem uma presença tão efetiva. Hoje se escondeu ali atrás do deputado Rubem Pereira, que talvez pela sua estatura tenha ofuscado a presença de Vossa Excelência. Me perdoe. Com a palavra, o deputado André Fernandes. Não tenha percebido quem é que está atrás dele. Obrigado, senhor presidente. Pois é, não vê nada. Senhor Saulo, quando foi ouvido pela CPI da CLDF, em 22 de junho de 2023, o general G. Dias afirmou que, no 6 de janeiro, quando já havia encaminhado para encerrar o expediente do Palácio Planalto, telefonou para o depoente, o senhor Saulo Moura da Cunha, a fim de trocarem ideias sobre a segurança do Palácio Planalto. O general afirmou categoricamente que vocês dois não prepararam nenhum esquema especial para o dia 8, porque, segundo ele, não havia nenhuma informação que indicasse minimamente que ocorreria aquilo que aconteceu. O senhor confirma, então, essa conversa telefônica? Em relação a não prepararmos nenhum esquema de segurança especial, eu não participo da preparação de esquemas de segurança do Palácio. O que nós falamos no dia 6 é que ainda não havia nenhum indício. Então o senhor confirma essa conversa? Sim, que não havia nenhum indício de violência concreto, certo? Já logo depois, na manhã seguinte, nós já identificamos o aumento dos ônibus e nós conversamos novamente por zap. O que de fato o senhor informou para o general? Eu passei para ele que nós continuávamos monitorando a movimentação para Brasília, que até aquele momento a movimentação para Brasília constava de 50 e poucos ônibus, segundo a NTT nos havia informado, isso no dia 6, certo? Isso é sexta-feira, certo? A NTT havia nos passado 53 ônibus e que, até aquele momento, era a informação que nós tínhamos. Nós ainda não tínhamos nada concreto sobre o grande número que seria identificado apenas no dia seguinte. Alguma coisa está muito confusa nessa história e logo teremos a oportunidade de ouvir aqui o G. Dias.
ex-GSI do Lula, que fique claro, mas lá na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele afirmou também que não recebeu nenhuma alerta da ABIN. Deputado, eu vou repetir o que eu falei Sim. aqui. Eu encaminhei pessoalmente do meu telefone celular diversos alertas para o general G. Dias. Diversos. Bom, presidente. E já coloquei aqui o meu sigilo à disposição. Bom, presidente, o que o Brasil está vendo é que tem alguém mentindo nessa história. Diante de uma CPMI, isso é um ato muito grave. Mas, só dando aqui, continuando aqui o meu questionamento. Como é conhecimento de todos, a Polícia Federal enviou ao Ministério da Justiça, ao ministro da Justiça Flávio Dino, um ofício, que são os documentos 4, 5 e 6, em anexo, informando com base nos alertas recebidos da ABIN sobre os riscos e a necessidade de aumento efetivo das forças de segurança no dia 8. Mais uma vez, volto a dizer, quando ouvido na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, G. Dias afirmou que nunca tomou conhecimento dessa solicitação, levando a crer que, dentro do novo governo, não havia uma mínima comunicação entre Ministério da Justiça, Flávio Dino, e o GSI, G. Dias. Senhor Saulo, o senhor sabe ou ouviu dizer se essa falta de comunicação pode ser, de algum modo, fruto de uma sabotagem? Talvez, aí eu estou perguntando, o senhor pode emitir a sua opinião ou responder de fato concreto. Se existe alguma sabotagem arquitetada pelo ministro da Justiça para achincalhar o GSI, tendo em vista a enorme relevância e prestígio que o órgão adquiriu na gestão do general Heleno e do governo do presidente Bolsonaro? Não, deputado, não posso afirmar isso, não tenho nenhuma opinião sobre esse fato. O senhor acha, ou ouviu dizer que Flávio Dino queria diminuir ou tomar o GSI de alguma maneira? Nunca ouvi dizer isso, absolutamente. Em algum momento o senhor vislumbrou ou ouviu dizer que Flávio Dino tinha interesse na ABIN, nas secretarias ou em algum outro órgão do GSI? Nunca. Senhor presidente, eu faço essas perguntas porque tudo o que aconteceu desde o início dessa CPMI é muito estranho. Parece que, na tomada de decisão da parte judiciária, houve lados. Ouvimos aqui nessa CPMI um coronel da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, que saiu em luta corporal com vândalos naquele 8 de janeiro. Foi preso. Pelo que eu sei, continua. E ninguém sabe sequer o motivo. Ele estava de férias, mas mesmo assim ele voltou, retornou e combateu os vândalos. Está preso. Quem estava servindo água para os vândalos está solto. Não é investigado. Não é sequer denunciado. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tinha o mesmo período de tempo de trabalho que o ministro do GSI, do Lula, e que inclusive esse secretário também estava de férias, foi preso. Está hoje ainda sem a sua liberdade. Não é porque ele está em casa que ele está livre, não. Está sendo monitorado. Está sendo acompanhado. Não tem a sua liberdade. Quem estava servindo água para manifestantes, aliás, vândalos, não é denunciado. Parece que o que ouvimos aqui desde o começo está muito claro. Tem um lado dos poderosos, que esses sim são intocáveis, e tem um lado dos que estão levando a culpa. A gente escuta aqui toda hora a invasão dos bolsonaristas, a invasão dos bolsonaristas, a invasão dos bolsonaristas. Os tais bolsonaristas que vocês tanto falam foram presos, estão presos. E só tem esse lado na história? Vocês querem o quê? Prender novamente quem vocês já prenderam? Essa CPMI aqui não vai alargar a investigação? Nós não vamos buscar quem se beneficiou com essas invasões? Até hoje ainda tem gente presa. São 7 meses. 7 meses. Tem gente com prisão preventiva. 7 meses. E a gente não está vendo aqui, por parte
principalmente da relatoria desta comissão, uma tentativa de buscar e entender o porquê que isso tudo aconteceu, o que está por trás disso tudo. Mudança no comando geral da Polícia Militar do Distrito Federal aconteceu. Pegaram ali 1 ou 2 cabeças do governo Lula, estão fritando. Está perceptível, estão escolhendo aqueles que eles vão decepar a cabeça. Por que até um tempo atrás o governo defendia tanto G. Dias, abraçou tanto G. Dias, abraçou tanto todos os órgãos do governo, hoje escantearam. E parece que estão querendo achar um culpado para não culpar alguém maior. O povo brasileiro está acompanhando as informações que estão chegando. G. Dias, ele mesmo, a pessoa, a figura, General Gonçalves Dias, ex-ministro GSI, foi quem pediu para tirar o nome dele do relatório. Saiu no Metrópolis, e aqui eu estou citando a imprensa, que o governo ignorou o plano de defesa no Palácio do Planalto, ignorou o plano escudo, plano de defesa, ignorou. A viagem de Lula a Araraquara só foi planejada no dia 7 de janeiro, um dia antes dos ataques. Aí vai a comissão e pede as imagens do Ministério da Justiça, vem o ministro da Justiça debochando da cara de todos os senadores e deputados que aqui estão e simplesmente nega as imagens. Quem? Participante, aliado ou próximo ao governo foi preso pelo STF. Quem? Nenhuma figura sequer. Nenhuma figura sequer. A impressão que temos, e eu repito, é que temos aqui 2 lados. O lado dos intocáveis, os poderosos, e o lado dos que estão carregando toda a culpa. Senhor presidente, a minha solidariedade a todos aqueles que continuam presos injustamente. Muito obrigado, deputado.